Olá pessoal, o tema de agora é alimentação. No final do século XVIII, um economista chamado Thomas Malthus previa que a quantidade de alimento disponível seria insuficiente para alimentar toda a população. Disso muitos séculos passaram e ele se provou errado. Mas agora um novo paradigma está à frente. A população continua a crescer e a previsão é que até 2050 o mundo tenha 10 bilhões de pessoas. E na forma com que a gente está acostumado até hoje a produzir e consumir alimentos, muito provavelmente também vai existir uma situação de escassez. Mas obviamente a tecnologia está aí evoluindo, né? Então a gente tem visto várias evoluções vindas de vários polos do mundo. E o Felipe, para falar um pouco aqui sobre o que ele está vendo nessa revolução das food techs, né? Da comida à base de plantas, a gente tem vindo muita coisa acontecer por aí. Então conta um pouco da sua percepção sobre como esse mercado tem evoluído nos últimos 5 e para os próximos 5 anos. Show de bola, Piero. A gente tem, né, o impacto a gente pode falar de food techs, mas existe uma interseção tão grande o que é food tech e agritech, porque a partir do momento que essas food techs elas progridem no processo de produção de alimentos de formas alternativas, ela diminui a forma tradicional como os produtos agrícolas são produzidos, que é a base, né, as commodities para a produção dos alimentos do qual nós conhecemos hoje. Então, quando a gente está falando de food tech, uma das primeiras tipos de tecnologia, né, que surgiu no Vale do Silício e que o Vale do Silício está exportando esse movimento para o restante do mundo são os plant-based, que são os alimentos, as carnes produzidas da base de planta. Basicamente, eles pegam ervilhas, pegam proteínas e usam com ervas, usam fazem uma mistura e conseguem produzir carnes muito parecidas, com uma textura muito próxima, com um sabor muito próximo e com um cheiro muito próximo do cheiro da carne tradicional. A proteína animal, né? Da proteína animal. E isso vem ganhando uma notoriedade muito forte no mercado americano e no mercado global. Para você ter uma ideia, o KFC, né, que é aquela famosa marca de frangos fritos, criou uma loja nos Estados Unidos, já está expandindo essa loja porque foi um sucesso, porque tem filas hoje para consumir nessa loja, do frango frito 100% feito à base de planta, né? Então você come o frango e você não sabe diferenciar se aquilo foi feito de frango, se aquilo foi feito à base de plantas. Os famosos Impossible Burger, que é a empresa que foi investida pelo Bill Gates, pelo Richard Branson, pela própria Cargill, né, pela própria Tyson Foods. A Tyson Foods é um dos maiores produtores de proteína animal dos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Investiram na companhia por quê? Porque entenderam que esse pode ser um futuro da produção de proteína alternativa. E essas empresas estão ganhando muita relevância no mundo todo e fazendo parcerias com grandes distribuidores e empresas de fast food. O Burger King fez uma parceria com o Impossible Burger e o McDonald's fez uma parceria com o Beyond Meat. Dado o sucesso, o próprio McDonald's está cogitando a produzir os seus próprios hambúrgueres à base de planta daqui para frente. Impressionante como você falou, né? Porque a cadeia inteira se transforma, né? A produção, o produtor, ou quem gera o produto final, o consumidor começa a se adaptar e ser mais exigente. Os próprios supermercados começam a criar espaço para esses produtos. Então, tem uma adaptação inteira da cadeia, né? Ela se alarga, digamos assim, para caber um novo hábito de consumo, um novo produto. E possivelmente isso vai se refletir nos próximos vários anos, né? Empresas tradicionais de proteína animal têm se adaptado e investido nisso, né? Para poder estar prontos, enfim. E óbvio que acho que esse é a ponte, né, que leva ao nosso tema, de poder multiplicar a produção de alimentos de um jeito exponencial sem depender da cadeia animal, né? Assim, a cadeia que é uma cadeia que tem seu tempo, tem seus impactos e tudo mais. Então acho que isso querendo ou não, a exponencialidade da produção de alimentos passa por isso, né? Totalmente por isso, e a gente está vendo, né, nos últimos anos o quanto o preço da proteína animal tem aumentado, justamente por quê? Porque parte da população da China que não era classe média e que vivia em linha de extrema pobreza, e a classe média não só na China, mas na Índia, nesses países populosos aumentando, o consumo de proteína animal vem aumentando. A carne vem, né? Quando vem o dinheiro, né? Exatamente. E o preço, né, dessa proteína animal tem subido muito nos últimos anos. E a gente tem uma questão de espaço, tem questões ambientais para conseguir produzir mais esses alimentos, né? E um dos motivos, a gente começou esse papo dizendo sobre como alimentar 50 bilhões de pessoas. Mas o desafio já vai ser alimentar as pessoas que já estão no planeta hoje com a forma como a gente produz se essas pessoas consumirem mais carne. Então, essa tecnologia ela vem para buscar, ela começa como forma alternativa
E a expectativa é que, com o passar dos anos, ela sobrepõe o modelo tradicional. Por quê? Porque o crescimento do consumo de proteínas alternativas nos Estados Unidos, nos últimos anos, está em torno de 30%. Se comparado com o consumo de proteínas normais, é 3%. Então, vai demorar, mas em algum momento essas curvas de crescimento elas vão se cruzar. E nesse ponto, quando isso acontecer, a gente pode ter um potencial risco. Por quê? Porque o principal risco, principalmente para os países agrícolas e consequentemente para o Brasil, por ser um país agrícola, onde 25% da riqueza gerada pelo nosso país vem do agronegócio. Então, se você tem pecuaristas, piscicultores, pessoas que estão plantando, né, para alimentar o Brasil, a gente ouve falar isso várias vezes, o Brasil é o grande celeiro do mundo, né? O que vai ser, né? A gente precisa se questionar o tempo todo, nós como cidadãos e também enquanto sociedade produtora, a gente tem que se questionar por quê? Porque na hora que esse tipo de impacto vier chegar no nosso mercado, isso pode trazer uma dinâmica completamente diferente para a nossa sociedade. Pode afetar muito a balança comercial brasileira, né? Porque de alguma forma a gente tem aí grande parte dependendo disso. Então acho que o grande aprendizado é que essa transformação, uma transformação de uma pequena tecnologia, né, muda os hábitos, esses hábitos vão necessitar aí no impacto grandes empresas se adaptarem fortemente, participarem desse mercado, porque seja por bem ou por mal, daqui 10 anos é muito provável que muita gente vai estar consumindo só carnes à base de planta e não carnes de origem, né, animal, como foi historicamente a matriz de produção de alimentos nos últimos todos os anos que a gente conhece. Então, acho que fica o ponto e a gente já vê várias iniciativas dessas grandes empresas começando a investir, querendo suas próprias empresas ou, enfim, iniciativas para poder participar desse mercado futuro, que com certeza vai ser muito diferente do mercado de 10 anos atrás, do que é hoje, e do mercado de 200 anos atrás, onde a primeira previsão era que ia faltar alimentos. Então a gente está bastante otimista, porque a gente entende que, de alguma forma, toda essa revolução tecnológica vai levar a hábitos melhores, mas também um excesso de alimentos e, quem sabe, encoste em um outro problema, né, que é a subnutrição, falta de alimentos em vários lugares do mundo. Então, quem sabe também a solução para falta de alimentos no mundo inteiro seja superada pela tecnologia, né, e pela grande excesso de oferta, né, de alimentos que são ricos nutricionalmente, mas que não tem toda a carga de complexidade de produção. Certo? É isso aí. Então, beleza. Nos vemos na próxima. Até mais.